Olá, meu nome é Victor Hugo, eu tenho 19 anos, sou estudante da Escola de Administração da URGS e seja bem-vindo ao meu canal. Caso você ainda não conheça o canal, eu faço vídeos sobre a universidade que eu estudo, dando dica pro pessoal que quer passar no vestibular e esse tipo de coisa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí embaixo, liga o sininho e faz essas coisas aí pra receber os vídeos. Posto sempre nos sábados, às 10 horas da manhã. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Fazem tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, quando me acham. E os meus amigos que estão prestando vestibular fazem essa pergunta também no WhatsApp, que é por onde começar a estudar para o vestibular. Eu já fiz um vídeo dando dicas de estudo, que eu vou deixar aqui no card, então assista caso você não tenha assistido ainda. Mas nesse vídeo eu vou estar falando especificamente de por onde começar a estudar para o vestibular. E a primeira coisa que eu tenho para dizer é: como eu vou saber? Veja bem, tu tem que começar a estudar por onde tu tem mais dificuldade. Eu não sei qual é a tua dificuldade, então não tem como dizer uma fórmula mágica para todo mundo estudar. Até porque eu não sei a forma que funciona melhor para você estudar. Mas o ideal é começar por onde você tem mais dificuldade, porque tu consegue identificar rápido quais são as tuas pendências de estudo e o que tu precisa melhorar para a hora da prova. E quanto mais cedo tu identificar esse tipo de coisa, melhor tu consegue trabalhar em cima disso para conseguir fazer a prova bem. Então essa é a dica básica. O que eu tenho mais dificuldade? Como eu identifico o que eu tenho mais dificuldade? Às vezes tu acha que tem dificuldade em alguma coisa que não necessariamente tu tem tanta, e alguma coisa que tu acha que sabe bastante, tu não sabe tanto assim. Como que tu identifica isso? Pega a prova do último vestibular, faz toda ela sem ficar olhando na internet, sem ficar olhando o material, faz ela como se estivesse fazendo vestibular. E corrige. Daqui a pouco uma matéria tipo história, eu acho que eu vou bem em história, porque eu sou de humanas e eu vou bem em história no colégio, e aí tu vai lá e faz 13 acertos em história. Bom, daqui a pouco talvez tu não seja tão bom quanto tu acha que é, e tem que estudar um pouco mais história porque não é exatamente o que tu sabe que cai no vestibular, o jeito que tu sabe não é o jeito que cai na prova. E daqui a pouco eu acho que eu não sei tanto de matemática, mas aí eu vou lá e acerto, sei lá, 16 em matemática. O que não é tão ruim, não é lá muito bom também, mas dá pra passar na maioria dos cursos de humanas, por exemplo. Então a primeira coisa que eu digo pra fazer é faça a prova do último ano e a do ano anterior, e a do ano anterior, se for necessário, pra conseguir identificar quais são as matérias que tu tem mais pendência de estudo e que tu não vai tão bem no vestibular. Identificando isso, começa a fazer as provas, começa a fazer muitas provas e começa a identificar todos os conteúdos que tu não sabe tanto assim. Então se eu errei, digamos, 2 questões em história de República Velha, eu tenho que estudar um pouco melhor a República Velha e tentar identificar qual é o panorama geral, quais são os principais presidentes, os principais políticos, o que estava acontecendo no mundo que influenciava na República Velha do Brasil. Se eu fiz a prova de matemática e eu errei 3 questões de logaritmo, vamos estudar propriedades de logaritmo, que é basicamente o que tu tem que saber para toda a prova de matemática da URGS. Apenas propriedades de tudo. Então se eu sei, são 4 propriedades, se eu não me engano, de logaritmo. Se eu sei as 4 propriedades de logaritmo, eu vou saber fazer todas as questões de logaritmo da prova, de verdade. Se eu sei as fórmulas de geometria plana, eu vou saber fazer todas as questões de geometria plana da prova de verdade. Então, sabendo esse tipo de coisa, é meio caminho andado para conseguir fazer uma boa prova. Tu nem precisa da dica dos professores dos cursinhos, você tem que saber as propriedades e as fórmulas de matemática, propriedades e as fórmulas de física e química, tem que saber meio a meio, metade decorar todas aquelas coisas de química orgânica e metade saber como é que funciona a química inorgânica. E, enfim, é relativamente simples. Eu vou fazer mais vídeos explicando o que cai exatamente em cada prova, mas é bem difícil de fazer isso. Eu queria a ajuda de um professor, por isso que eu não fiz ainda no canal. Mas assim que eu tiver e talvez seja mais pra frente, mais próximo do vestibular, eu vou fazer isso. Então, começando com identificar quais são os problemas que eu tenho, o próximo passo é fazer as provas. Faça muitas provas. Que nem eu disse no meu vídeo de dicas para o vestibular, fazer as provas é a parte mais importante, porque uma prova de vestibular não necessariamente está pedindo que você saiba explicar ou contexto geral, mas está pedindo que você saiba fazer aquele método de avaliação, basicamente. Então eu tenho que saber como que as perguntas vão cair, como que aquele conteúdo vai ser cobrado, e isso é um padrão em todas as provas, porque são as mesmas pessoas que fazem as provas todos os anos. Claro que pode mudar um vestibular ou outro, então, por exemplo, o vestibular que eu fiz, a prova de história estava muito mais difícil que o normal. Isso o vestibular que eu passei, o primeiro vestibular que eu fiz, a prova de inglês estava muito mais difícil do que o normal. Então, é isso, sempre vai ter uma prova que é muito difícil. Parece que é de propósito. Todo ano tem uma prova que se destaca na dificuldade do que normalmente acontece. E aí aquela prova provavelmente tu vai pontuar um pouco menos, mas tu tem que manter uma boa pontuação em todas as outras e saber identificar quais são os teus problemas. É a parte essencial disso. Então, cara, esse vídeo foi bem curto, na verdade. Aliás, o vídeo não vai ser tão curto assim, porque uma amiga minha me perguntou como que tu faz quando tu tem muita dificuldade em um conteúdo
e aí tu se sente mal porque tu não consegue aprender tanto aquele conteúdo e ele vai cair na prova de qualquer jeito, então tu tem que saber ele de alguma forma. Isso é um pouco delicado e talvez eu não tenha nem preparo suficiente pra falar sobre isso, que talvez seja um ponto pra algum psicólogo falar melhor sobre isso, mas eu vejo que a partir do momento que tu consegue identificar pra que serve aquelas coisas que tu tá estudando, fica tudo muito mais fácil. Então era assim que eu fazia no ensino médio, eu tinha que identificar pra que servia tal coisa, eu estudava química orgânica perguntando pra que servia cada um dos ácidos e das bases, então eu acabei identificando que tal elemento era muito utilizado por dentistas, ou tal elemento era muito utilizado na indústria pra fazer tal coisa, e isso me ajudava a visualizar por que eu tava estudando isso. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era biologia, até hoje eu tenho, na verdade, foi a prova que eu menos acertei questões do vestibular, eu acertei só 10 em biologia, o que é ruim, foi um pouquinho acima da média. Não acerte a média, acerte sempre mais que a média, porque a média não passa, tu tem que ser acima dela. E eu não conseguia identificar muito bem como é que funcionavam as coisas. Eu não conseguia ver uma célula na minha frente aberta funcionando, sabe? Eu não tinha um microscópio pra visualizar exatamente, isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso e ele tá fazendo tal coisa. Eu não conseguia ver isso e muito por causa disso eu não entendia biologia. Então essa é a dica que eu dou, assim, tenta primeiro entender pra que servem as coisas. Eu fui aprender logaritmo, que foi o exemplo que eu dei só na universidade, porque eu fui entender que logaritmo era necessário pra fazer derivada, e derivada é necessário pra fazer integração, e integração é o demônio. Na Terra é difícil. E é isso, sabe? E se mesmo assim não estiver dando certo, cara, o que a gente vai fazer? As pessoas têm dificuldades em algumas coisas, ninguém vai ter facilidade em absolutamente tudo nessa vida. Provavelmente você não deveria seguir uma carreira com algo que você tem muita dificuldade, ou se você quer muito fazer a carreira com algo que você tem muita dificuldade, aí o que eu te digo é estuda muito, estuda de verdade. Passa horas estudando aquilo e exercitando aquilo até que aquilo seja absolutamente natural pra ti. Como um músico que passa horas e horas tocando guitarra por dia até que os dedos dele só se movimentam naturalmente como numa memória muscular e, bom, o conteúdo vai ter que ficar assim na tua cabeça, senão não vai dar certo. E essa é a mensagem motivacional desse vídeo. Tu vai ter que se fuder muito pra conseguir ficar bom em algumas coisas. E a vida é assim. Olha só, o vídeo começou de uma forma e acabou de outra totalmente diferente. Mas é isso, se você gostou dessa mensagem motivacional e choque de realidade no final do vídeo, deixa o like, segue nas outras redes sociais, se nem disse lá na frente, se inscreve nesse canal pra ficar recebendo vídeo. Você recebe um vídeo, às vezes, no sábado às 10. Eu ia falar toda semana, mas não é toda semana que eu posto. Inclusive, me desculpa se você tem inscrito e chegou até aqui. Se você quer falar comigo, pode me chamar no Instagram, ou no Twitter, ou no LinkedIn. Comente aqui embaixo dicas de vídeos. Valeu. Muito obrigado por assistir até aqui.